Eldorado, Café com Notícias. Agora são 8 horas e mais 17 minutos, 8 horas e 17 minutos, tempo bom em Turvo, a temperatura está marcando neste momento 19 graus, está em elevação. Esse é o nosso Café com Notícias, edição 5.394, hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020. A partir de agora também já estamos no Imigrantes 94 FM, né? Nosso Facebook da Rádio Imigrantes, porque, com prazer e satisfação, vou conversar agora com a psicóloga Sueli Panhan Vicentim. Sueli, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Café com Notícias. Bom dia, Moro, bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. É um prazer estar aqui podendo levar informação para a população. Muito bem. Bom, nós já trouxemos aqui nutricionistas, né? Já conversamos com nutricionistas, também é interessante. Nós ouvimos, então, psicólogas, né, também nesse momento que estamos vivendo, né, esse momento de isolamento. Sueli, quais seriam mais ou menos umas dicas que nós teríamos, então, né, principalmente para os nossos ouvintes que estão em casa? Principalmente aí, esse período já passa de 30 dias de isolamento, enfim, marido com mulher, crianças, né? Até a gente ouve muitas notícias por aí, e na maioria fake news, né? Mas é até interessante já para nós deixarmos o nosso ouvinte já também a respeito dessa situação, né? Então, né, a gente vê bastante piada também, Isso, né, com relação a, em casa, marido e mulher brigando, né, não aguento mais as crianças, como é que os professores aguentam os filhos, essas coisas assim a gente vê bastante, né? Sim. Tem um lado positivo disso, que é que a população é bem criativa, né? Então, acho que a gente também tem que ser bem criativo quando se trata de isolamento, de ter que ficar em casa, né? De solução para isso, de como enxergar isso. Uma coisa que eu costumo dizer, que o ser humano tem um poder enorme de adaptação, né? Ele se adapta facilmente a algumas situações no dia a dia, tanto que essa criatividade é um dos exemplos. Então, eu penso assim, ó, que nós, enquanto seres humanos, precisamos utilizar esse poder de adaptação nessa época. Sim. Né? A gente sabe que não é fácil, como se a gente estivesse preso, né? Muitas pessoas trazem isso nas mensagens, né, na internet. Ah, eu estou preso na minha casa, eu não aguento mais ficar aqui. Mas quantas vezes eu ouvi no consultório e a gente vê, assim, pessoas desabafando pela própria rede social. Ai, como eu queria estar em casa. Ai, como eu queria estar no cantinho da minha casa. Ai, eu não tenho tempo para meus filhos. Ai, né? Ai, se eu tivesse um tempinho a mais, eu trabalho o dia inteiro e não tem como ficar com eles. Então, assim, eu penso que se a gente olhar pelo outro lado da situação que a gente está vivendo hoje, por que não aproveitar esse tempo de isolamento para curtir mais os filhos que estão em casa com a gente? Sim. Né? É uma opção. Enfim, aproveitar mais o cantinho nosso, né? A nossa casa, que a gente reclama tanto que às vezes não tem tempo de ficar em casa, só chega, deita e vai dormir, né? Depois do trabalho. Então, assim, ó, agora que a gente teve essa oportunidade, por mais ruim que seja, né? Sim. A situação, se a gente pensar e virar e olhar pelo outro lado, enxergar, tipo, uma oportunidade de aproveitar o meu ambiente, descobrir mais coisas sobre o meu filho, poder participar mais das atividades com eles, até a própria atividade da escola. Então, assim, ó, eu não digo que a gente não tenha que se preocupar, sim, é uma situação preocupante, mas eu digo que é uma oportunidade que a gente está tendo também se a gente pensar por outro lado. A psicologia, ela sempre tenta tirar algo bom, tirar algo positivo, mesmo diante de uma catástrofe, de uma situação ruim. Sim. Então, o que eu oriento muito os pais? Já que vocês estão em casa agora, vamos aproveitar um pouquinho os filhos que vocês diziam que não tinha tempo. Né? Vamos fazer atividade com eles, vamos brincar. Tem tantas soluções, assim, digamos assim,
exemplos de atividades na internet mesmo. A gente vê professor postando atividade para os pais fazerem com os filhos, né? Quem está por casa ainda, eu costumo dizer, né? Porque, como eu estava falando para ti antes da entrevista, eu acho que esse isolamento vai acabar voltando, infelizmente. Mas, então, vamos nos preparar para isso. Para como, né, a gente foi pego de surpresa, agora vamos tentar já ficar preparado. Então, eu vi muitas, assim, ideias também de horta, sabe? Trabalhar com as crianças em horta. Olha, eu moro em apartamento. Tem uma cartilha na internet ensinando a produzir a sua própria verdurinha lá, né? No apartamento. Como fazer isso em vasinhos, em caixas, dentro do apartamento. Então, assim, ó, é a criatividade, né, que está surgindo aí. Jogos, tem pessoal fazendo academia dentro de casa. Então, assim, ó, a questão é a gente pensar e se adaptar ao ambiente que a gente está. Então, a gente tem oportunidade de transformar esse isolamento em algo não tão desconfortável como muita gente coloca. O cérebro da gente, se você alimentar só coisas ruins, né, ficar dizendo assim, que droga, né? Ai, meu Deus, que dificuldade. Ficar dentro de casa, eu precisava ir para a rua. Se você ficar martelando, como a gente diz, né? Martelando, entre aspas, a gente acaba adoecendo mesmo. Sim. Né? Então, a questão é tirar algo de positivo daquilo que está na minha frente. A questão é começar a fazer isso. Perfeito. Então, já são algumas dicas aí para, de repente, uma readaptação, né? Com certeza, né? Isso. Tentar criar alguma coisa, né? Criatividade acima de tudo, né? Eu vejo gente produzindo máscara, né? Então, assim, alguns para ter uma renda, né? Que tem muita gente que tá sem trabalhar, né? O pessoal autônomo, assim, que teve que dar uma parada também. A própria horta que eu te citei antes, eu digo, a pessoa pode usar para o consumo, então é uma coisa que ela não precisa estar gastando, como ela também pode produzir e vender para outras pessoas. É orgânico, né? Tu vai produzir dentro da tua casa, ali sem agrotóxicos, nada. Tem gente que está cozinhando, né? Vendendo, porque tem muitas pessoas que precisam, né? Se alimentar e não tem tempo. Eu acho assim que é a criatividade mesmo que a gente precisa usar no momento desse, para não adoecer. É verdade, né? Agora você falou em adoecer, né? E a gente percebe também, né, Sueli, que essas fake news, né? Elas também deixam as pessoas em pânico, né? Exatamente. Você como é que trabalha esse lado? Porque isso aí é uma saúde, praticamente uma saúde mental, né? Sim, com certeza. Como eu te disse, quanto mais quanto mais informação você leva para o seu cérebro, mais ele vai processando aquilo ali. Né? Então, uma coisa que está bem preocupante é realmente essa quantidade de mensagens falsas, né? As fake news que você estava citando ali, que preocupa também. Por quê? As pessoas elas começam a ouvir televisão, rádio e tal. Não que ali não tenha informação verdadeira, né? O papel da rádio e da televisão é levar a informação verdadeira, certo? Mas muita gente recorre a alguns sites que a gente não sabe o procedimento, né? Aliás, a gente não sabe de onde que vem essa informação, né? E aí eles começam a ler coisas mirabolantes, eu já digo assim, que não faz muito sentido, mas aí na situação que você está, né? Isolado, preocupado, uma doença, né, que está causando milhões, né, de mortes no mundo inteiro. Aí começa a absorver aquela informação. E aí você começa a entrar em desespero. Começa a entrar em pânico. E aí tudo aquilo ali só piora a situação. Então, uma coisa que eu acho que a população tem que ter em mente é o seguinte. Vamos prestar atenção no que a gente está lendo, né, o que a gente está ouvindo e o que a gente está transmitindo também. Porque eu escuto aqui, aí eu passo pro meu vizinho lá, aí eu vou encaminhando mensagem para grupo e aquilo ali vai tornando uma bola de neve. Nossa! E aí, né, para mim, normal, né? Minha saúde mental, digamos assim, não é tão, né? Tá tranquilo, eu leio aquilo ali, mentirada, bobice e tal. Mas tem aquele que acredita. E aí, a tendência é só piorar. Então, assim, sabe o que eu acho que a população precisa ter de informação? São os cuidados, né? Os cuidados que muitos profissionais já tiveram aqui falando, né? Médico, nutricionista, a gente também acompanha a rádio e escuta. Essas são as informações que a população precisa ter. Como se cuidar, né? Se prevenir, como cuidar de quem está próximo da gente, o que evitar. É isso que precisa. Agora, número de mortes, né? Tudo bem, né? A gente precisa saber, só que assim... Tem que divulgar, né? Tem que divulgar. Só que eu digo, tem gente que se apavora. Então, assim, se eu me cuidar, se eu cuidar do meu familiar, né, que está ali morando comigo, se eu evitar essa coisa de... A gente fala em isolamento, mas a gente vê muita gente na rua. Que, assim,
que não precisaria estar na rua. É isso que eu quero dizer. Né? Que poderia estar lá na sua casa se cuidando. Então, a hora que o negócio aperta mais, eu acho que vai ter muito mais desespero. Então, eu digo assim, é cuidado mesmo. É a gente prestar atenção no que a gente ouve, porque informação tem bastante. Agora, verdadeira, é esse o segredo, né? Sim, sim. Então, assim, cuidado com os meios de comunicação. A internet tem muita coisa. Então, é aí que a gente tem que cuidar. Perfeito. Então, como já diz até o nosso próprio comercial aqui, né? Não pague o pato e apure o fato. Exatamente. Exatamente. Porque muitas vezes a gente vai atrás aí de alguns assuntos, né? Que não tem nada a ver, né? Com certeza. Então, assim, é cuidar onde você está ouvindo essas notícias, né? Perfeito. Sueli, vamos falar um pouquinho agora assim, a respeito. A gente vê aqui na própria internet, a gente comentou né, ainda há pouco, a pessoa que de repente ela adquire o coronavírus. Né? Você deve trabalhar também essa situação do lado da psicologia. Sim. Como é que é esse comportamento, Sueli? Então, né? A gente vê bastante informação e a gente nota que, óbvio, se você receber um diagnóstico, você vai ficar assustado, né? E a gente vê, assim, muitas pessoas, né, que acabam criticando a pessoa que adquiriu o vírus ali, né? Sim. Porque não se cuidou. Sabe, é meio que ela é apontada, né? Atiram pedras, entre aspas, Sim. vamos colocar assim. Seria discriminada, né? Exatamente, é um tipo de discriminação. Então, assim, vamos pensar o seguinte, né? A gente fala tanto em empatia, né? Nas redes sociais hoje em dia, e muita gente não sabe nem o que é empatia, né? Então, resumindo, vamos se colocar no lugar dessa pessoa e pensar o seguinte: se fosse comigo, como que eu gostaria de ser tratado? Né? Numa situação dessa. Sim. Porque, assim, ela já está em isolamento, que é os cuidados que a gente precisa ter, óbvio. Mas uma coisa que eu digo é, uma mensagem de conforto não transmite o vírus, né? Hoje em dia a gente tem celular, que é um meio de comunicação que leva muita informação, que eu costumo dizer, mas ao invés de apontar, ao invés de compartilhar notícias que eu nem sei se são reais, por que não mandar uma mensagem para aquela pessoa que você sabe que está passando por essa situação? Né? Como é que você está, fulano? Como é que você está se sentindo? Olha, eu estou aqui, eu não posso chegar próximo de você, mas o que precisar, né, a gente pode conversar. Nem só uma mensagem, né? Uma ligação, que é algo tão simples que a gente tem, né, nas mãos. Aquela coisa assim de que eu vi pessoas que adquiriram o vírus e que estavam se sentindo discriminadas. Ela disse assim, já estavam me matando. Antes mesmo de saber, né, o que estava acontecendo comigo, não estavam olhando mais o meu lado como pessoas, me tratavam como um monstro, né? Preconceito. Poxa, gente, cadê a empatia que todo mundo fala que tem, né, um pelo outro? Então, se coloca no lugar dessa pessoa e pensa, para ela já está sendo difícil, você não precisa chegar perto e abraçar, porque você não pode fazer isso, né? É uma questão de cuidado. Mas mensagem, né? Um oi, um tudo bem, uma palavra de conforto é o que essa pessoa quer ouvir agora, né? Porque nem sempre tudo está no toque. Certo. Muitas coisas estão nas palavras que a gente transmite, né? Então, cuidado assim para não ser preconceituoso, para não dificultar mais ainda a situação daquela pessoa que já está em isolamento. Então, assim, vamos cuidar com o que a gente coloca, né? Com o que a gente posta também, né, Moro? Porque, Também, assim, né? tem tanta gente, assim, criticando, falando mal, ou então julgando uma coisa e outra, sem saber o que a pessoa está passando, ou sem saber exatamente do que está falando, sabe? Só vai aumentando a bola de neve que a gente estava falando antes. Sim. Então, assim, qualquer palavra mal intencionada ou qualquer frase mal colocada pode adoecer mais uma pessoa, né? Então, a gente vê o quê? A saúde mental, ela envolve diversas áreas, diversas coisas que acontecem, né? Então, desde a questão da higiene, que eles falam aqui, da alimentação, tudo isso está ligado com saúde mental. Então, por isso que eu acho bem importante a gente ter esse espaço para estar colocando, né? É a psicologia, é a psiquiatria, é a medicina, é a nutrição, é a parte esportiva. O nosso corpo, ele precisa de tudo isso. Né? Então, a gente pensa em quem está com esse vírus, no familiar dessa pessoa, nos médicos, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, todo o pessoal da linha de frente, o que eles não estão passando, né? Também. Se a gente for pensar, também tem a questão da síndrome de Burnout, que acontece muito
na questão da área da saúde, justamente por essas situações de estresse, né? Pessoas que ao passarem por isso desencadeiam, né, um estresse pós-traumático, uma questão de ansiedade, né? Pessoas que já tinham ansiedade, pânico, que começaram a voltar com os sintomas diante de tanta informação, tanta coisa que está acontecendo. Pessoas que não tinham, mas lá no fundo tinha aquela pré-disposição que a gente chama começar a desencadear agora. Sim. Você pensa uma pessoa que tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Como que ela não fica? Como que está a ansiedade dessa pessoa agora? Diante dessa questão toda, né? Sim. Então, assim, são várias e várias áreas que a gente poderia ficar falando uma manhã inteira, né? Sim. Mas, assim, só para a gente começar a pensar um pouquinho, né, nessa situação. Esses dias uma paciente me procurou porque ela disse que não estava conseguindo usar máscara. Realmente, se vocês prestarem atenção na nossa voz aqui, a gente fica meio fica meio abafado, né? Parece que está cansado. Sim. Porque dificulta um pouquinho a respiração. Claro. E era uma paciente que ela tinha pânico, e aí ela melhorou tudo, e ela me procurou assim, olha, eu não estou conseguindo usar a máscara, eu entro em desespero, parece que eu vou sufocar. Então, orientei ela, exercício de respiração, treinar essa máscara em casa, né? Higieniza a mão, tira um pouquinho, coloca de novo, né? Então, assim, porque ela ia ter que voltar a trabalhar e ela estava preocupada com isso. Sim. Então, eu disse assim, são algumas orientações que a gente vai passando, porque realmente ela é um pouco desconfortável, mas ela é necessária no cuidado, né? Então, assim, pensa quanta coisa que não surge, né, na cabeça das pessoas, e a gente não está aqui para julgar, está aqui para ajudar, né? Perfeito. Então, são algumas dicas aí do nosso dia a dia, né? Principalmente para a gente evitar, de repente, essa discriminação, né, com a pessoa que teve o contágio, né? Exatamente. É um cuidado necessário, assim, né? Então, volto a repetir, né? Cuidado com o que você fala, com o que você transmite, com o que você passa para as pessoas, né? E sempre pensa assim, pensa em duas coisas. Eu tenho um grande poder de adaptação, criatividade, né? Então, eu vou olhar para... Outra coisa que eu esqueci de colocar. Pensa assim, isso não vai durar para sempre. A primeira, quando você começar a entrar em desespero, que a gente, né? Que pode dar isso. Começar a entrar em desespero, já pensa assim, calma. Começa a respirar e diz assim, não vai durar para sempre. É um processo que a gente está passando, que uma hora vai terminar, mas que isso eu preciso tomar os devidos cuidados. Sim. Né? E vamos ter mais empatia, né, gente? Vamos colocar mais um lugar do outro, né? Vamos pensar assim. Tem gente que... Eu vi muitas pessoas falando, mas lá em casa não tem ninguém do grupo de risco. Mas, poxa, né? Pensa assim, não é porque na tua casa não tem ninguém do grupo de risco que você não pode estar transmitindo lá no seu ambiente de trabalho, de repente, para uma pessoa que tem alguém do grupo de risco em casa, sabe? É um ciclo, assim, que as pessoas não processam muito, né? Sim. Eu tô vendo muito egoísmo por parte de algumas pessoas. E é isso que a gente quer chamar um pouquinho de atenção aqui, puxar um pouquinho a orelha, sabe? Poxa, será que é hora de ser egoísta ou é hora de ser um pouquinho mais humano, né? Coletivo. Né? Cadê a humanidade que todo mundo fala que tem, né? Enfim, é uma coisa que eu penso muito, assim, como pessoa e como profissional. Muito bem. Nada será como antes, né? Mas quando passar, será bem melhor, com certeza. A gente vai aprender muita coisa, tá? Muita coisa. Eu sempre digo, qualquer experiência, por mais ruim e dolorosa que seja, se a gente souber observar e passar por ela, a gente aprende muito, muito mesmo. A gente aprende mais em situações ruins do que em coisas boas. Pode ter certeza. Portanto, muito bom, né? Então, realmente, essa saúde mental, ela é importante, então, nesses dias, né, de isolamento, enfim, de estar junto com o ser humano, saber, né, vivenciar o dia a dia, né? É importantíssimo, então, né? Exatamente. Então, assim, continuem com as suas rotinas, não é porque, não tem aula que eu vou deixar meu filho acordar mais tarde. Não, vamos deixar ele ali, porque uma hora isso vai voltar ao normal, né? A gente vai voltar para as escolas e tal, uma coisa que eu lembrei também. E aí o pessoal deixa a criança dormir até mais tarde, depois para tirar da cama não é fácil. Então, assim, coloca ele em atividade. Só ele voltei a trabalhar. Com quem que eu vou deixar meu filho? Eu ouvi e vi algumas mensagens de cuidadores de creche, sabe? Sim. Que estavam se oferecendo, porque assim, eles continuam recebendo seu salário, mas um extra, às vezes uma cesta básica, às vezes um voluntariado, eles estavam se oferecendo para cuidar de crianças que os pais tinham que voltar a trabalhar e não tinham com quem deixar. Então, assim, olha só, aí está o espírito de solidariedade da população. É isso que a gente quer ver. Perfeito. Muito bom.
Vamos agradecer ao Auto Fácil Veículos, né? Na pessoa do Rafael, que nos liberou tão gentilmente a sua presença aqui hoje no nosso programa, né? Exatamente, agradecer o Rafael e o Kleber, que é o nosso gerente, né? Sim. Pela oportunidade enfim, né? O Moro convidou. Eu fico bem feliz quando lembram da gente, né? Já tive outras vezes aqui, eu gosto muito de poder conversar, levar informação. E o Kleber e o Rafael da Auto Fácil liberaram um tempinho, porque assim, durante o dia eu tô no Auto Fácil, né? E à noite ali eu tô atendendo no consultório. Então a bem. gente se vira como pode, né, Moro? Isso. Qual é o Então- seu contato, então, para o nosso ouvinte? Então, para quem quiser, né, agendar a sua consulta, enfim, é o 489-9942-3151. 99942-3151. Eu atendo ao lado da prefeitura, na clínica ali do nosso amigo Hilton, na Ortomais ali. Certo. Perfeito, então. Um abraço, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia de trabalho e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a você, todos os ouvintes, e até uma próxima, então. Perfeito. Muito obrigado, então. Conversamos com a psicóloga Sueli Panhan Vicentim e todas essas dicas, né, a respeito desse trabalho que é realizado com a nossa saúde mental, principalmente em saber conviver, né, com o próximo. É muito importante nesse momento, então, a coletividade. Intervalo comercial, a gente volta na sequência aqui no nosso Café com Notícias.